A situação do Isla, hein? Porque ele está assintomático, mas ele teve Covid há pouco tempo, então ele não pode entrar nem no Chile, nem no Uruguai. Né? E a seleção chilena jogará contra o Uruguai na próxima sexta-feira, ou seja, ele pode ser desconvocado exatamente por essa situação, Rafa. Na verdade, o Flamengo está esperando, João, a posição oficial por parte da Federação Chilena, para poder considerar o Isla apto ou não para o jogo contra o Sport de amanhã. E o Marcos Braz está certo na sua postura, porque pelo regulamento do Campeonato Brasileiro, que segue aquilo que a FIFA determina, o jogador não pode entrar em campo pelo clube estando convocado para alguma seleção, para jogos oficiais, especialmente agora, que são jogos de Copa do Mundo. Eliminatórias já são jogos de Copa do Mundo. Então, há esse dispositivo no regulamento e o Flamengo não vai querer correr o risco, evidentemente, né, de descumprir uma determinação da FIFA. Bom, especificamente em relação ao Isla, se ele não jogar, faz muita falta. O Flamengo hoje se ressente, né, quando ele não está em campo. O Mateuzinho é um reserva de qualidade ainda a ser mais depurada, trabalhada, evoluída. Não é ainda um jogador que você possa dizer que está pronto para dar conta quando o Isla não jogar. É uma das poucas posições que o elenco do Flamengo não tem uma reposição imediata, né, que não faça com que o time perca o seu jogo coletivo. Então é uma questão que preocupa para o jogo de amanhã, de fato, a ausência dele, caso ela se confirme. E sobre o Ramon, né, que foi outro assunto perdão, que o Lai trouxe, jogador de qualidade, de futuro, que tem uma projeção de carreira bem interessante. Eu acho até que o Flamengo pode começar a pensar seriamente sobre a projeção de carreira do Felipe Luiz, até quando o Felipe Luiz vai jogar, né, vai ter idade e condição física e técnica para jogar, e a utilidade do René no elenco, uma vez que já tem o Ramon pronto para dar conta do recado. Todas as vezes que foi chamado recentemente aí nesse surto de Covid, ele mostrou personalidade, qualidade, e o Flamengo fez muito bem em renovar o contrato. É um ativo do clube, e se você não faz isso agora, o garoto começa a ser mais exposto, jogar mais vezes, e lá na frente você acaba perdendo o jogador ou não consegue mais ter o poder de barganha, né, em cima da carreira de um atleta que você investiu a vida inteira e ele acaba se transferindo para outro clube. O Flamengo não tem esse problema que outros clubes grandes do Brasil já passaram recentemente, né? Caso do Fluminense com o Evanilson, do Botafogo com o Luiz Henrique, tem vários exemplos aí no Brasil inteiro de jogadores que se destacaram e como o clube não conseguiu desenvolver o modelo de contrato a tempo de evitar essa superexposição, automaticamente, quando foi resolver a questão, o jogador já estava aí mais fora do que dentro do clube, com propostas encaminhadas e o clube recebendo pouco, né, menos do que deveria, pelo fato de ter revelado o atleta. O Flamengo tem essa preocupação e faz muito bem em renovar o contrato do Ramon. Agora, de fato, João, repito, para o jogo de amanhã, se o Isla, de fato, não puder jogar, é mais um desfalque importante. Já não tem o Rodrigo Caio, já não tem o Arrascaeta, já não tem o Everton Ribeiro. O Flamengo tem um elenco muito bom, nós sabemos disso, tem vários jogadores de qualidade para várias posições, mas alguns jogadores, apesar do elenco ser muito bom, no meu entendimento, são titulares absolutos. Precisam jogar sempre. E, curiosamente, são esses que estão sendo convocados, né? O Isla para a seleção chilena, o De Arrascaeta para a seleção uruguaia, o Rodrigo Caio e o Everton Ribeiro para a seleção brasileira. São jogadores que, quando não jogam, o Flamengo sente muito, sente demais. Nas últimas partidas em que jogaram os meninos, o Noga e o Natan, a zaga até que não passou por muitos apuros, mas a média da temporada mostra que o Flamengo se ressente defensivamente quando o Rodrigo Caio não está em campo. O Everton Ribeiro é um dos craques do time, haja visto o que aconteceu no último domingo no Maracanã, ele entrou, mudou a história do jogo, e o De Arrascaeta, idem. Então, o Flamengo tem sim muitos jogadores de ponta, mas alguns são ponta e meia, João. Perfeito. Em cima desse comentário que o Rafael Marques fez, vamos mostrar agora o mês de outubro do Flamengo. Por quê? Os times brasileiros que estão na Libertadores vão entrar na Copa do Brasil e jogarão o Campeonato Brasileiro, tem aí um calendário bem puxado. E prestem atenção na Maratona Rubro-Negra. E nos próximos 3 jogos, o Flamengo não terá Gabigol, não terá Isla, embora ele possa ser desconvocado e jogar, caso seja desconvocado pela seleção chilena, Rodrigo Caio e Arrascaeta. Veja aí, o Flamengo tem amanhã o Sport no Maracanã, Vasco da Gama em São Januário e Goiás no Maracanã. Nesses 3 primeiros jogos, o Flamengo não contará com esses jogadores que eu citei.
Depois o Flamengo jogará contra o Bragantino. Vejam que o Flamengo tem uma sequência de jogos no Rio de Janeiro, hein? Aí o Flamengo sairá para encarar o Corinthians em São Paulo, receberá o Júnior, fechando a participação na Libertadores, aí sai para encarar o Internacional do Beira-Rio e estreia na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Esse é o mês de outubro do Mengão, Tetra. Fala, Zinho! Mas assim, não vai ser um privilégio só do Flamengo, não, né? Quem tá aí em Copa do Brasil e Libertadores vai passar por isso, né? E o Flamengo leva uma certa vantagem para alguns times porque tem um elenco maior e com qualidade. E ganhou reforços para esse elenco que já era qualificado, com a molecada aí que foi citada, né? Só uma informação, o Ramon, ele não é cria só do Flamengo não, né? Porque ele foi trabalhado primeiro no Nova Iguaçu Futebol Clube, né? Ele fez a base, aí ele foi contratado para o Flamengo, né? Ainda para a base do Flamengo, né? Sub-20, jogou um pouquinho no Sub-17, Sub-20, foi também lapidado, claro, na base do Flamengo, mas ele é cria do Nova Iguaçu Futebol Clube, que inclusive tem 50% do passe do jogador. Ele não pertence inteiro ao Flamengo. Então ele renovou um contrato com o Flamengo, mas numa futura venda, a grana total não vai para o Flamengo, né? Total, né? Porque ele foi criado e tem uma porcentagem na negociação quando ele saiu do Nova Iguaçu. Só uma informação, mas o Flamengo fez certo em renovar, e se os outros moleques aí também, moleque assim, no bom sentido, né? Com carinho, né? A garotada, se está com um contrato aí, vence há 1, 2 anos, corre, porque infelizmente, né, no futebol, a gente está há muito tempo no meio do futebol, os empresários sabem trabalhar com isso. Falta só 1 ano, 1 ano e meio, não renova agora não, segura, vamos com esse contrato, porque o jogador, ao final do contrato, ou com 6 meses para terminar o contrato, já pode assinar um pré-contrato e sai livre, né? Que assim, é difícil, né? As leis mudam. Antes era muita escravidão, né, do atleta no clube, agora também o clube, se não se precaver, fazer um contrato longo, às vezes nem sabe se o jogador vai virar, não é o caso do Ramon, mas tem muito garoto que ainda com 16 anos, com 17 anos, você já tem que fazer um contrato muito longo para segurar ali sem saber se ele vai virar ou não, né? Mas voltando ao assunto competições que o Flamengo vai ter, eu acho, João, que tem elenco para seguir. Vamos lembrar, e você falou muito bem, muitos jogos no Rio, sem viagens. O jogo da Libertadores, o Flamengo já está classificado. Vai, assim, jogar pela liderança, né? Para ficar em primeiro do grupo. Mas joga no Rio de Janeiro. Quem viaja é o Júnior Barranquilla, que vem para cá, né? E mais no desespero, né? Então, assim, eu acho que tem essa situação. A Copa do Brasil, sim, vai fazer o primeiro jogo fora contra o Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense também está envolvido em Copa do Brasil, em Libertadores e em Campeonato Brasileiro. Então os times vão se desgastar muito. Quem tem melhor elenco, quem tem melhor estrutura, quem tem mais qualidade, tem a vantagem. E acredito que até lá, muitos jogadores já se condicionaram mais, já se recuperaram totalmente da Covid. O Domi vai ter muito mais opções. Não é o ideal você jogar de 3 em 3 dias. Eu vi ali que tem datas que não dá nem 3 dias direito. É ruim para qualquer clube, para qualquer atleta. Mas, como eu falei, o momento, né, que a gente vive dessa pandemia e a volta do futebol, as competições se misturando, vai ter que ser um novo momento para todos os clubes. E eu acho que, nesse sentido, o Flamengo, como alguns outros clubes, leva uma certa vantagem por ter elenco melhor. Perfeito. Ô Mauro Naves, o Domi volta amanhã à beira do gramado, né? A grande verdade é a seguinte: eu não posso falar por toda a torcida do Flamengo, porque seria, né, um sacrilégio da minha parte falar por 40 milhões de pessoas. Mas boa parte da torcida do Flamengo
não curte o Domi, não vai com a cara dele, tem implicância com o Domi, e ele só vai se livrar disso o dia que ele for campeão, né? Se livrar da sombra de Jesus. E o Domi volta amanhã à beira do campo, hein? Já estão pedindo até para o auxiliar ficar no lugar dele, Mauro Nadi. Mas eu imagino que tudo isso que aconteceu teve o dedo dele, né? Os auxiliares foram lá, claro, né? Até mudaram, né? Não foi nem sempre o mesmo, né? O Guerreiro pegou também Covid, enfim. Mas, com certeza, tudo que colocar, a escalação, o esquema de jogo, etc., teve o dedo do Domi. É o trabalho dele, é o trabalho da comissão, mas comandado por ele. Só não esteve à beira do campo. Talvez o auxiliar seja até diferenciado da beira do campo e tenha ajudado, ou falando mais, etc., se movimentando mais. Mas, para montar o plano de jogo e tal, eu não tenho a menor dúvida que o Domi participou. Eu estou curioso para saber, e vai demorar agora um pouquinho, né? É quando ele tiver todo mundo de volta, né? Se a gente vai ter o que eu sempre imaginei, que é a base do que ficou do ano passado, todo mundo que era titular. Ali uma dúvida agora com o Thiago Maia, que cresceu no conceito deles, mas no mais é só o que mudou mesmo, o zagueiro e o lateral tal. No mais, eu acho que os outros 9 jogadores serão titulares, mas isso vai depender de quando a gente só vai saber quando tiver todo mundo, né? E a boa fase do Pedro também, né? Será que o Domi vai encaixá-lo no time? Eu acho difícil, eu acho muito difícil. E teria que mudar alguma coisa aí que talvez não combine, né? Ele não vai tirar, acho que não tira o Gabigol, obviamente, não tira o Bruno Henrique, vai jogar com 3 ali, já muda e tem que tirar um cara por trás, enfim. Acho que o Pedro vai... penso eu que o Pedro continuará sendo uma enorme sombra para qualquer atacante ali, né? Só para o Gabigol, não. Se o Bruno voltar a não ter uma boa fase, aí sim, ele poderia pensar em Pedro e Gabigol. Mas, enfim, vamos ter que esperar um pouco. E essa maratona é o que o Zinho acabou de dizer aí. Quem está em várias competições vai acontecer isso mesmo. Coincidentemente, está no momento da tabela em que ele vai receber pela Libertadores o adversário no Rio de Janeiro, vai fazer também um jogo que é contra o Vasco, mas é no Rio de Janeiro, então ele nem é o mandante, mas também é no Rio, enfim, coincidiu de ter algumas partidas a mais aí. O problema é que, assim, parece que não vai ser mais respeitado aquele intervalo de 66 horas, né? Porque ele vai jogar num tempo menor do que isso. É uma maratona, mas concordo com o Zinho, ele tem elenco, agora talvez ele tenha até 3 times, né? Um pouco desfalcado agora com a história da seleção, etc. Mas ele tem muitos jogadores aí para conseguir compor a cada jogo, dando uma mudada, num aqui, no outro ali, troca 2, troca 3. Eu acho que o Flamengo vai ser forte em todos esses jogos aí. E o Flamengo que está